Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou Vera Lúcia e mais uma vez quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de participar do projeto Leitura Bíblica Diária, que muito tem nos ajudado, meus irmãos. Deus tem falado muito aos nossos corações todos os dias, não só neste projeto de leitura, mas nos demais, irmãos, vários projetos que o Senhor nos abençoou, não só este ano, mas graças a Deus estão mais intensificados nos últimos tempos. São vários projetos de leitura, de ensinamentos, glória a Deus, cada vez mais intensificados. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida da minha pastora Loide Ramos, que tem apoiado e tem sido uma bênção para as nossas vidas na direção desta obra. Graças a Deus pelo pastor Gedeon Júnior também, que tem realmente investido bastante no ensino da palavra. O Senhor tem usado não somente ele, mas vários servos do Senhor, vários pastores, vários obreiros do Senhor, para nos transmitirem a palavra do Senhor no cotidiano. Como Deus tem falado conosco, né, irmãos? Ontem nós falamos sobre a bênção da prosperidade. E ser próspero, principalmente na questão espiritual, é muito maravilhoso. O Senhor queria muita prosperidade para a nação de Israel. O Senhor prometeu para Israel uma terra maravilhosa, uma terra fértil. A herança para aquele povo era de muitas terras, muitos bens, muitas plantações, muitas bênçãos, mas a herança maior, eu digo assim porque eu considero uma herança muito grande, assim, do ponto de vista aqui humano, são os nossos filhos, porque a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 127, que a herança do Senhor são os nossos filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. E para os hebreus, irmãos, quanto mais filhos, mais eles alegres ficavam. E o Senhor apresenta propostas de bênçãos para os filhos, tanto que ele sempre advertia aquele povo, a nação de Israel, a ensinar os filhos, ensinar direitinho, colocando a palavra do Senhor em suas mentes, assim, tipo, orientando, desde pequenininho. Jeová é o único Deus, Deus é o único Senhor. Eles aprendiam desde pequenos, eram ensinados desde pequenos a considerarem Deus como único em suas vidas. Porém, infelizmente, nem sempre os filhos obedeciam aqueles pais nos ensinamentos, e nem todos os pais ensinavam como deveriam, porque a palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, estar junto, ser realmente um condutor, estar perto, estar orientando. Era isso que Deus desejava para aquela nação e para nós também. Estarmos juntos dos nossos filhos, ensinando a serem obedientes ao Senhor. Irmãos, a bênção da obediência na família vem de várias formas. Lá no Salmo 144 diz assim: para que os vossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na mocidade, e para que as nossas filhas sejam como colunas de um palácio. Olha que bênção que o Senhor tem para os filhos, bem desenvolvidos, ou seja, pessoas, o Senhor queria era saúde, desejou saúde para aquela nação, desenvolvimento físico, mental, espiritual, filhos abençoados em todos os aspectos. Vamos ler aqui um pedacinho do Salmo 144. O que o Senhor deseja para os nossos filhos, meus irmãos? O Senhor é muito maravilhoso. Do versículo 12 até o 14 diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Oh, glória a Deus! E o Senhor desejava isso.
e para que as nossas despensas sejam cheias, ou seja, que os animais também produzam, sejam fortes para o trabalho. E aqui está falando da fertilidade, né, irmãos? Também dos animais. E como se diz, mas o que está priorizando aqui é a bênção para os nossos filhos, aqui nesse versículo 12, como plantas bem desenvolvidas. Irmãos, o que é uma planta bem desenvolvida? É uma planta que está lá no Salmo 1, diz assim, que serão como plantas plantadas junto a ribeiros de águas. A planta que está plantada no Senhor, os nossos filhos plantados no Senhor, ensinados na lei do Senhor, como o Senhor desejou para aquela nação de Israel, eles se desenvolvem. Uma planta bem desenvolvida, ela produz, ela é viçosa, ela tem a seiva, ela proporciona sombra, né? Uma planta bem desenvolvida produz frutos, como eu falei, é uma bênção, né, irmão? E o Senhor deseja que nossos filhos sejam abençoados, material, espiritual, filhos bem desenvolvidos, saudáveis. O Senhor não desejava para aquela nação que os filhos fossem doentes, como diz aqui no versículo 21, fala de doença, né? O Senhor te fará pegar a pestilência até que consuma da terra, a qual passas a possuir. Aí diz assim no 22, o Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a quetura, com ardor, com secura, com destruição das sementeiras. O Senhor não quer que os filhos sejam atingidos por doenças. Tanto que diz assim, até a preservação das sementeiras porque quanto mais o alimento saudável, né, o Senhor proporcionava ali para aquele povo, né? Ali era tentativa de saúde, o Senhor queria saúde para eles. Então, até a destruição das sementeiras significava maldição. Mas o Senhor, porque ali a esterilidade na vegetação produzia o quê? Fome. Produzia o quê? Escassez de alimento. E uma pessoa que não se alimenta bem não é saudável, não é isso? Uma pessoa que não tem um alimento diário, aquele alimento bom, né, que o Senhor preparou, alimentos bons para aquele povo, não é? O Senhor quis, era saúde para eles, né? E o Senhor não queria doença de jeito nenhum, nunca o Senhor desejou doenças, esse tipo de doenças que estão aqui, né? Doenças no versículo 21 que fala, no versículo 22 fala da doença também, né, que eu citei. Mais à frente o Senhor fala no versículo 27, fala assim, ó: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna, com coceira, em que não podes curar-te. Meu Deus, até doenças de pele, né? Doenças terríveis também, né? Sarna, coceira, essas doenças de pele e outras, né? Vai falando de outras doenças. Fala também, infelizmente, que aqui fala assim, o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração, desespero, né? Desespero. O Senhor não quer nossos filhos, nem nós mesmos desesperados. O Senhor não queria para aquela nação de Israel. E diz assim que teus filhos e tuas filhas serão levados a outros povos, e os teus olhos verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Olha a impotência dos pais em terem seus filhos perto. Olha só, os filhos levados para o cativeiro, e ninguém nem sabe, né? A gente sabe, mais ou menos, imagina o que acontecia, mas eram coisas terríveis, irmãos. Os filhos levados cativos sofriam escárnio, por exemplo, no exílio babilônico, né? Lá no Salmo 137, né? Ali tinha escárnio, como cantar numa terra estranha. Eles pediam aquele povo ali da Babilônia, pedindo que os cativos cantassem, mas como cantar em terra estranha? Aí eles pediam um cântico, um dos cânticos de Sião, era tipo criticando, tipo uma crítica, tipo um escárnio. Já pensou os filhos serem levados para longe e ainda sofrerem escárnio? É muito triste, meus irmãos.
O Senhor não queria isso para a nação de Israel e Ele não quer que nossos filhos sejam motivo de zombaria para ninguém. Deus quer nossos filhos honrados, abençoados, felizes, onde eles estiverem. Olha que tristeza dessas mães sentirem saudade dos seus filhos que foram levados para a Babilônia, né? Porque a gente vai ver isso na história de Israel futuramente. Isso aqui eles estão mostrando que Deus não quer isso para eles. Está falando para aquela nova geração, mas está mostrando um futuro ruim, caso não houvesse obediência, né, irmãos? Filhos são bênçãos do Senhor. O Senhor tem muitas bênçãos para os nossos filhos. O povo hebreu tinha a alegria, né, de estar à mesa com muitos filhos, a bênção da fertilidade era maravilhosa. O Senhor quis a bênção da fertilidade para a nação de Israel. Não é isso, irmãos? A bênção dos filhos bem desenvolvidos, saudáveis, abençoados, livres dos escárnios, livres dos desesperos. O Senhor quis, não só para os filhos a bênção, mas a bênção para toda a família, né? Porque aqui os pais que veem seus filhos sofrendo, como a gente sabe, a gente que é mãe, que a gente que é pai, a gente sofre 1000 vezes mais, parece, não é, irmãos? Se a gente pudesse pegar todos os nossos filhos em determinados momentos da vida, a gente pegaria para a gente. Então aqui era sofrimento, não havia respeito nem com o rosto do velho, nem do moço. Aqui diz, quando uma nação feroz de rosto, como se diz aqui no versículo 49 e 50, diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, a nação cuja língua não entenderás, a nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Muitas jovens eram abusadas, né, nos cativeiros, quando eram levadas cativas, muitas jovens. Então, para os pais, era desespero familiar, quando se passava também pela fome. Muitas situações em que as famílias sofriam muito. Diz aqui no versículo 26, e quanto à mulher mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a sua mão, pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu amor, e contra o seu filho e contra a sua filha. Isso aqui, Deus não queria. Deus queria que os pais fossem livres desse tipo de coisa. Já pensou o desespero tão grande que as mulheres sentiam diante de tudo aquilo, que muitas vezes elas, diante da adversidade, elas às vezes perdiam até a consideração pelos filhos. Os filhos, olha, gente, o José foi um historiador judeu, né? Ele conta que no ano 70, na destruição de Jerusalém, mães cozinhavam os próprios filhos. A fome, o desespero era tão grande. Então, não era isso que Deus desejava. Não era isso que Deus desejava para a nação de Israel. Deus sempre desejou o melhor. Não só para aquela nação, mas para nós também, meus irmãos. Olha só, mesmo as mães sendo tão generosas, tão protetoras dos filhos, houve um momento na história em que o desespero era tão grande que até o fruto do seu ventre foi, tipo, como se diz, desrespeitado até pelas próprias mães, a vida desrespeitada pelas próprias mães, porque o desespero era grande na época da fome, né, irmãos? Na época do desespero. Mas não era isso que Deus queria para os nossos filhos. Deus quis sempre que os nossos filhos, os filhos de Israel, os nossos filhos fossem abençoados. Por isso que o Senhor sempre mandou que nós ensinássemos a sua palavra. A palavra do Senhor que conduz a vida, dá vida longa, né? Vida longa. A obediência gera vida longa, conforme nos diz lá em Deuteronômio 4:1. Quer ver? Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio 4:1. Aleluia, Jesus.
Vida longa o Senhor desejou para aquela nação. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízes que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Deus vos dá a vossos pais. Então, diz assim, ó, que nós temos a bênção, como é que se diz? De vida longa para os nossos filhos. E a obediência gera vida longa não somente para eles, mas para nós também. É uma promessa do Senhor. Quando a gente fala lá, honra teu pai e tua mãe para que vivas, né? Para que vivas, tenhas vida longa e prosperes, né? O Senhor deseja isso para Israel e deseja para nós. O Senhor quer o melhor para nós e para os nossos filhos, para a nossa família. Josué disse assim para aquele povo mais à frente: olha, escolhei a quem seguir, ou aos vossos deuses, vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Josué queria a sua família abençoada, e assim o Senhor quer, gente. O Senhor deseja a nossa família abençoada em tudo, tá? Que os nossos filhos sejam prósperos em tudo, nos estudos, que eles sejam prósperos na questão assim do amor, que o Senhor dê uma esposa abençoada, que o Senhor dê um esposo abençoado, que o Senhor abençoe nossos filhos em todas as áreas, meus irmãos. É o desejo do Senhor para as nossas vidas também, nós da nova aliança, tá certo? Muitos filhos, os filhos que foram obedientes lá em Israel, filhos obedientes, pais que realmente conviviam de forma temente ao Senhor, conviviam com os filhos de forma temente, ensinando a palavra do Senhor, eram pessoas bem-sucedidas. A própria nação de Israel aqui, quando chegou aqui na terra, mais à frente, lá em Josué, diz que eles andaram no caminho do Senhor e foram prósperos. Muitos foram bem-sucedidos, abençoados, porque permaneceram com o Senhor. E assim na história de toda a nação de Israel. Irmãos, a fertilidade era bênção para aquela nação. Tanto que Ana, né? A gente vê a história de Ana, como Ana pediu ao Senhor um filho, né? Ana pediu que o Senhor desse para ela um filho, que ela entregaria na casa do Senhor. E ela chorou, buscou o Senhor de forma humilde. E o Senhor deu Samuel, aquele homem de Deus que ungiu Saul, né? E Deus atende o clamor de uma mãe, né, que está na presença do Senhor e concede a bênção, tanto que Ana recebeu não somente um filho, mas outros filhos. Então Deus tem a bênção da posteridade, a bênção da fertilidade para nossas vidas, para as nossas vidas, para os animais, né? A questão agrícola lá para os israelitas tinha tudo isso, e para nós também, tá, irmãos? Deus tem bênção. Que Deus abençoe teus filhos grandemente, meu irmão. Eu agradeço ricamente a oportunidade de participar desse momento juntamente com meus irmãos. Eu fiquei muito feliz do Senhor me fazer repensar sobre os meus filhos, meus frutos. Que bênção, né, irmãos? Que Deus abençoe os seus frutos. Que Deus abençoe os teus filhos. Que Deus torne você uma família fértil, não somente na questão a fertilidade no sentido de ter muitos filhos, eu falo até filhos espirituais, que nós sejamos férteis espiritualmente. O Senhor quer que nós tenhamos muitos filhos, viu, irmãos? Pela fé e a obediência, o Senhor nos dará muitas almas para o seu reino. Glória a Deus. Quando o Senhor mostrou para Abraão, olha, conta as estrelas do céu, você pode contar? Ele não conseguia contar. E pela fé nós somos
uma daquelas estrelinhas, digamos assim, eu estou falando no sentido figurado. Porque o Senhor sempre prometeu bênçãos para as gerações futuras. E Deus tem bênçãos para os nossos filhos também. Glória a Deus. Os filhos são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos dê a bênção da fertilidade espiritual, como eu falei, e que o Senhor nos dê vida longa para que possamos trabalhar no seu reino, se for da sua vontade, que nossa vida seja prolongada, como diz assim no Salmo 127, os nossos filhos são herança, mas que a nossa herança seja perpetuando, e depois os filhos dos filhos venham também, e assim vai se prolongando a bênção do Senhor, né, irmãos? Deus te abençoe, tá? Vida longa para você, sua família, mas o Senhor promete vida em abundância, tá, irmãos? Que o Senhor não deixe nunca nossos filhos serem levados cativos. Aqui fala dos cativos, dos cativeiros, né, que os filhos eram levados, que nós vamos estudar mais à frente sobre os cativeiros, né, o cativeiro babilônico, quando nós estivermos estudando os livros históricos e quando nós virmos também os livros proféticos, os poéticos, fala também sobre a questão dos filhos, né? Lamentações fala demais sobre a questão lamentando, Jeremias lamentando pela, como é que se diz, pela não bênção dos filhos, pelas não, questão das não conquistas, né, daquele povo de Israel devido à desobediência. Ele lamenta muito, Jeremias lamentava muito, como ele anunciava, né, como ele dizia para aquele povo se voltar para Deus para serem abençoados. E é isso que Deus quer para nós, meus amados irmãos, bênçãos, que os nossos filhos não sejam cativos do pecado, né? O cativeiro significa também o pecado, a prisão, né? O Senhor não nos quer presos, o Senhor nos quer livre. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que o Senhor deseja para nós, meus amados irmãos, para os nossos filhos, que eles sejam livres do pecado, livres dos perigos, livres do mal, das influências deste mundo, que eles possam ser influenciados pelo Senhor, pela sua palavra, pelas pessoas de Deus, que possam compartilhar coisas boas e adquirir coisas boas para as suas vidas, em nome de Jesus, tá, meus irmãos queridos? Então eu hoje encerro o meu momento de reflexão, e amanhã nós refletiremos sobre outra bênção que o Senhor teve, que o Senhor idealizou para o povo de Israel, para a nação de Israel e para nós também, tá bom? O Senhor não quer que nós fiquemos desprovidos de suas bênçãos, tá bom? Em nome de Jesus, um beijo, a paz do Senhor.